Este ano, meus amigos, está sendo o ano de ouro. Eu nem creio que esse ano está acabando, mas esse ano está sendo o ano de ouro. Saiu simplesmente um episódio piloto de uma nova série que vai lançar pela criadora de Circo Digital, a Works. Sinceramente, está ficando uma belezura. E simplesmente vai bombando, falando sério, gente. Essa série vai bombar e vai ficar muito boa. Se dela vai até superar Circo Digital. E vocês sabem de qual eu estou falando, que é As Cavaleiras da Guinevere. Simplesmente essa série está sendo muito boa mesmo. Sinceramente. Ela está até, meus amigos, sinceramente, ela está até superando Circo Digital. Superando. Sim, ela está superando o Circo Digital. Sinceramente, alguns vão me criticar, mas é a minha opinião. É a minha opinião, pessoal. Calma aí, é a minha opinião. Mas ela está superando sim o Circo Digital. Meu amigo, se você não assistiu, meu amigo, assista. É muito bom. Muito bom. Você tem que assistir. Pode ser só um episódio piloto, mas assista. É muito boa. Muito boa mesmo. E hoje nesse vídeo eu vou estar falando sobre um pouco sobre o que eu achei desse episódio piloto. E vou falar também sobre as 3 imagens que o meu amigo lançou. Meu amigo que também tem um canal, o João, ele tem um canal e simplesmente ele me mandou essas imagens antes do episódio piloto lançar. E simplesmente vou estar falando com vocês o que eu teorizei dessas imagens antes do episódio piloto lançar. E sinceramente, gente, algumas coisas que eu teorizei foi meio viajado. Eu tô falando sério, foram muito, mas muito viajadas. Bom, mas é isso que eu vou falar nesse vídeo e sinceramente eu estou muito, mas muito animado mesmo para falar sobre essa nova série. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do canal PUBG PH. E como eu falei na intro agora, eu vou estar falando sobre essa nova série que lançou o episódio piloto e sinceramente ela tá bombando mesmo, cara. Ela está simplesmente flopando demais. Ela está muito, mas muito da hora. A animação tá uma belezura. Completamente. Ela tá até superando o Circo Digital, meus amigos. É sério. Ela está superando o Circo Digital, gente. Portanto, cara, ela vai simplesmente ser um arraso mesmo. E hoje, como eu falei, vou estar falando sobre o que eu achei sobre a série. Vou estar falando sobre um pouquinho sobre a série e também vou estar falando sobre as 3 imagens que meu amigo João mandou para elas e que eu teorizei antes da série do episódio ter lançado. Portanto, não esqueçam de deixar o seu like, apertar no sininho para não perder mais nenhum vídeo e não esqueçam de deixar seus comentários que eu vou responder cada um deles. Por favor, gente, me ajudem. Eu tô começando agora no YouTube, portanto, se eu gaguejar algumas vezes, falar algumas coisas, nada a ver, eu literalmente às vezes esqueci alguns assuntos. É o caso que eu tô começando agora no YouTube, portanto, eu tô começando a entrar nessa mania assim de falar as coisas. Portanto, eu tô começando. Por favor, me ajudem, deem bastante like, se inscrevam, me ajudem, por favor, gente, porque se vocês fizerem isso, vou trazendo mais alguns vídeos aqui no meu canal, mais vídeos ainda melhores do que os outros e simplesmente tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, pessoal, sem mais enrolações, vamos seguir e ir para o vídeo. Já vou começando a falar sobre o que eu achei sobre esse episódio piloto. Cara, simplesmente eu achei muito da hora. Muito da hora, cara. Esse episódio bombou bastante. Completamente. Ele simplesmente abriu minha mente, simplesmente mostrou coisas que eu nem imaginaria. Como, por exemplo, simplesmente a cidade, o mundo onde eles vivem, que parece que é um mundo simplesmente apocalíptico. Que nos trailers que eu vi, que me mandaram, que o meu amigo me mandou, e eu vi também no YouTube, mostrava simplesmente um mundo meio apocalíptico, assim, mostrando umas chaminés, assim, soltando fumaça desse jeito. Simplesmente as cidades meio devastadas, alguns lugares simplesmente meio pessoas simplesmente roubando umas às outras, fazendo um monte de coisa. Simplesmente foi muito assim, eu achei que simplesmente foi meio essa série
assim, muito viajada, pô. É simplesmente uma coisa nova, simplesmente muito da hora. O episódio, ele é muito da hora, simplesmente começa lá mostrando lá a cidadezinha que voa assim, desse jeito e tudo, portanto, pessoal, vai ser muito da hora. Mostra a criancinha lá com a robô lá, que é a Guinevere, que simplesmente ela é muito... que ela tá simplesmente segurando ela nas... eu vou dizer tripas. Ai meu Deus, meu português é tão bom. Eu não vou dizer tripas, por causa que simplesmente eu acho que... eu não sei se é tripas ou não, mas eu acho que simplesmente talvez seja. Eu acho que seja, porque simplesmente ela tá sem roupa e ela tá segurando alguma coisa que lembra mesmo algum órgão do corpo. Tanto que até, literalmente eu penso, será que simplesmente ela é mesmo uma robô? Ou sei lá, será que ela é tipo uma pessoa meio robotizada assim, que nem os de Naruto no Boruto, que mostra pessoas literalmente que elas podem moldar o corpo, simplesmente podem tacar poderes assim. Será que ela simplesmente ela é desse jeito? Será que ela é assim? Mais uma teoria que talvez vocês possam literalmente mandar nos comentários se vocês acham. Portanto, simplesmente é assim. Mas, gente, esse episódio foi muito da hora, mostrando as duas novas personagens que sinceramente elas são muito da hora. Ela simplesmente mostra elas crianças lá tentando pegar a bonequinha lá da Guinevere, assim, da caixa a caixa lá que aquela caixinha lá que tem a garra pra pegar, que sinceramente eu sim, quando elas tentaram pegar e não conseguiram, e literalmente isso me lembrou quando eu era criança, que eu tentei pegar uma vez um bichinho daquele e sorteio. Mas sério, gente, sorteio. Eu não consegui pegar um bichinho daquele. Eu tentei pegar, mas não consegui. Mas eu literalmente me identifiquei naquela hora em que elas tentaram e não conseguiram. Portanto, eu me identifiquei. Mas eu achei elas bem, assim, bem fofinhas. E quando mostra elas já crescidas, uma literalmente trabalhando, caçando lixo, assim, jogado no oceano e tudo, e a outra simplesmente trabalhando numa empresa assim, super popular e tudo, eu simplesmente vi que elas... eu achei que elas não iriam combinar, mas eu vejo que simplesmente elas são bem fofinhas e elas simplesmente, mesmo ela tendo as desavenças delas, elas ainda assim, elas ficam juntas. Elas simplesmente elas não tipo se separam, elas ficam juntas. Tanto que até eu teorizo que talvez elas possam, você sabe, simplesmente ficarem juntas assim no final da série. Eu teorizo, eu não tenho preconceito, mas eu simplesmente teorizo que talvez elas possam ficar juntas, talvez. Porque mostra lá no episódio 1 que elas são bem íntimas, são assim, bem íntimas assim, mas sabe, sei lá, talvez possa mostrar, afinal, a Works ela gosta de simplesmente colocar essas coisas, mas sabe-se lá, ela pode fazer, sabe-se lá, rapaz. Mas eu gostei bastante. Quem não assistiu ainda, vá assistir esse piloto desse episódio, dessa nova série, pô, assista, por favor, assista. Simplesmente, ela é muito da hora, gente. Assista, vocês têm que assistir, muito da hora. Eu recomendo pra vocês assistirem. Não porque a Works, ela é um arraso, simplesmente pessoa que cria séries que meus amigos muito da hora. Criou simplesmente nosso querido Mother Drones, criou simplesmente Circo Digital, que tá flopando, tá muito da hora, pô, tá nos seus episódios finais, eu acho. Portanto, simplesmente eu acho que essa nova série que vai lançar talvez possa superar Circo Digital, ou talvez não, porque Circo Digital já é uma belezura. Mas sabe-se lá, gente, talvez ela possa superar, talvez venha a nova série que vai bombar e vai superar a outra, porque simplesmente tá um arraso, gente, tá um arraso de belezura, gente, muito da hora. Agora eu vou falar também sobre as 3 imagens que o meu amigo João mandou pra mim. Até o canal do meu amigo João, que é Left Stars. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá
deu essas 3 imagens que eu vou falar aqui sobre o que eu teorizei dessas 3 imagens. E meus amigos, cada teoria que vocês vão ouvir aqui que eu falei, vocês vão literalmente rachar o bico. Cada um de vocês vai literalmente rachar o bico. A primeira imagem que eu falei sobre a série foi simplesmente uma imagem onde mostra um navio, literalmente, na verdade não é navio, é um barco, ele nadando no mar e simplesmente vocês pensam, é só um navio nadando no mar, o que vai ter assim? Aí quando você vê lá em cima do negócio, você vê simplesmente uma nave gigantesca, e eu literalmente pensei sobre isso. Eu simplesmente pensei uma coisa, eu teorizei uma coisa, que literalmente essa nave poderia significar que simplesmente poderiam vir alienígenas. Gente, alienígenas. Eu teorizei que simplesmente viria alienígenas pra Terra, lá pra aquele mundo lá, e simplesmente eles iriam pra tipo se enturmar com os seres humanos e tudo. Eles simplesmente iriam construir aquelas robôs e iriam oferecer para as pessoas para ficarem mais amigas e tudo, mas com o tempo as robôs elas iriam tipo meio ficar corrompidas e tudo, começar a matar pessoas do nada, assim desse jeito. Portanto, eu teorizei isso, tanto que até combina até com o que eu falei sobre o negócio lá da série simplesmente ser meio apocalíptica, porque mostra os negócios lá. E esse negócio aí da navezinha aparecendo lá e tudo, eu teorizei, literalmente pensei nisso. Mas vocês sabem que simplesmente não é isso. Não é isso mesmo, rapaz. Simplesmente não é isso. Eu tinha teorizado isso. Eu e meu amigo, a gente ficou analisando aquela imagem, eu fiquei analisando literalmente ela por uns tempinhos e vi que simplesmente não era isso. Não era isso. Eu cheguei muito longe. Disso. Portanto, foi isso. Eu teorizei isso, mas foi isso que eu teorizei. Mas nada a ver. A próxima imagem que eu vou literalmente colocar é uma imagem promocional que mostra simplesmente. Não tem quando eu falei que as personagens lá principais elas estavam crianças e estavam simplesmente tentando pegar a bonequinha da Guinevere lá naquela máquina lá de pegar as coisas com a garra. Então, eu simplesmente coloquei essa imagem, eu coloquei ela por causa que assim, eu pensei em duas coisas, por causa que nessa imagem mostra as personagens crescidas e simplesmente elas estão dentro da máquina e quem tá fora lá do negócio, lá da máquina olhando pra elas, é simplesmente a Guinevere. Essa imagem vocês podem pensar, mas não tem nada que possa simplesmente falar sobre essa imagem, pelo contrário mesmo. Sim, tem muito simples, por causa que assim, literalmente eu pensei que assim, eu teorizei que talvez essas personagens elas estão tipo procurando peças e tudo, e assim, desse jeito pela cidade, e simplesmente elas encontrariam essa Guinevere, e essa Guinevere, ela simplesmente iria perseguir elas durante a série. Simplesmente eu acho que elas iriam tipo descobrir alguma coisa que tá tipo fazendo a cidade em si literalmente ela se ferrar, assim, e aí simplesmente os gerais lá, os chefes, literalmente os prefeitos da cidade iriam descobrir que essas duas meninas elas estavam fazendo isso, e o que elas iriam fazer? Elas simplesmente mandariam uma Guinevere para ir atrás delas e simplesmente persegui-las. Portanto, essa imagem que mostra as duas dentro da garra e elas assustadas com a Guinevere lá fora, eu teorizei isso. Que simplesmente vocês podem pensar que essa imagem não tem nada a ver, mas ela tem pra mim, simplesmente eu vi isso. Eu literalmente vi, analisei e, portanto, eu vi que tinha isso. Eu vi. Vocês podem pensar isso, que essa imagem não tem nada a ver, mas sim, teve a ver pra mim, teve muito a ver pra mim. Teve muito a ver. A próxima imagem que simplesmente ela vai ter. Vocês também vão falar que ela não tem nada a ver, mas ela tem a ver também sim. Que é uma imagem que mostra as três, que é a personagem lá meia gordinha, a outra lá a meia magrinha com o cabelo assim meio preso, e a Guinevere, que
literalmente mostra elas encarando 3 negocinhos em cima. A gordinha lá com o boneco literalmente tá encarando bichinhos de pelúcia assim em cima. A Guinevere tá encarando uma gargantilha, eu acho que é uma gargantilha, alguma coisa assim. E a outra lá, que trabalha lá na empresa, que tem o cabelinho assim, meio preso, ela simplesmente tá encarando um foguete. O que eu teorizei sobre essas 3 imagens? Mas aí vocês, antes de eu falar o que eu teorizei, vocês vão falar: ai, mas simplesmente essa imagem também não tem nada a ver que nem a outra. Ela teve muita pausa aqui no episódio lá, simplesmente mostra. Antes de eu ver literalmente, eu não tinha teorizado nada. Eu tinha teorizado que simplesmente aquelas negocinhos lá seria que a outra lá, ela poderia simplesmente estar vendo aqueles bichinhos. Eu tinha teorizado que simplesmente ela iria simplesmente ver ela iria imaginar aqueles bichinhos, ou sei lá, ela poderia ter, sei lá, um poder que ela descobriu, ou sei lá, ela descobriria aqueles bichinhos jogados no meio lá da negócio daquelas catas lixo e tudo assim, iria simplesmente ver que eles estavam vivos e tudo assim, desse jeito, e que eles talvez foram lá daquela navezinha lá e tudo lá onde veio a Guinevere, e eles fugiram de lá por causa que simplesmente elas estavam fazendo coisas que não tinha nada a ver e queriam simplesmente acabar com os bichinhos, porque os bichinhos eles viram coisas que não deviam ver, e aí simplesmente assim, aí eu imaginei que simplesmente isso que ela viu, eu teorizei esses 2 negócios, que ela poderia estar vendo isso por causa que ela poderia ter o poder de criar ou isso que eu acabei de falar, que eu teorizei. Eu imaginei isso, mas vocês sabem que é outra coisa. Vocês sabem que é outra coisa lá. Entendeu? Assim, o negócio lá da Guinevere, ela está encarando aquela meia gargantilha e tudo. Eu teorizei que simplesmente aquela gargantilha poderia tipo significar, sei lá, poderia significar tipo sofrimento, sei lá, alguma coisa que envolva prisão, porque aquela gargantilha mostra simplesmente um negócio meio. Quando você vê uma gargantilha, você pode pensar: nossa, assim, de gargantilha não tem nada a ver, mas sim, ela pode mostrar simplesmente, sei lá, sofrimento, alguma coisa assim, desse jeito que tá envolvendo. Então, eu acho que talvez possa significar isso, tanto que até eu falei no comecinho, simplesmente a menina lá que era meia dona da Guinevere, tava literalmente pegando nas tripas dela e estava puxando ela como se fosse sei lá, escravo assim e tudo. Portanto, eu teorizei isso quando eu vi. Eu tinha teorizado sobre isso. E a outra lá que simplesmente ela tá encarando um foguete, eu literalmente teorizei que talvez aquele foguete possa tipo sei lá, que ela gosta de se aventurar, que ela quer ver o mundo, que ela vê coisas novas assim, desse jeito. Portanto, eu teorizei isso. O foguete literalmente mostra, os foguetes eles mostram literalmente pessoas indo para o espaço para desvendar novos lugares, novas coisas assim. Portanto, eu teorizei isso sobre ela. Teorizei sobre isso porque o foguete mostra essas coisinhas e tudo. Portanto, eu teorizei sobre isso. Portanto, simplesmente foi isso, pessoal. Eu simplesmente teorizei sobre essas 3 aí. Vocês já sabem literalmente sobre os 3 negocinhos lá das 3 imagens. Vocês já sabem sobre a gordinha e tal. A outra lá que é a gordinha meio com boneco. Vocês já sabem literalmente porque alguns devem ter assistido, mas outros não assistiram. Portanto, é assim. E literalmente da Guinevere e dessa outra ali que trabalha na empresa, eu simplesmente assisti. Eu não vi isso literalmente lá, mas eu teorizei. Portanto, sinceramente, eu acho que isso vai ser bem essencial, muito essencial mesmo. Porque, literalmente, o negócio da gargantilha, até eu literalmente estou começando a fazer outras teorias para saber, porque pode mostrar outras coisas. Porque a gargantilha pode, sei lá, mostrar que ela foi, sei lá, presa mesmo, ou que aquela gargantilha possa controlar ela de algum jeito. Talvez, eu acho. Eu simplesmente não imagino isso. Mas eu simplesmente acho que talvez possa ser isso. Eu acho. Eu teorizei. Eu acho sobre isso. Portanto, vocês deixem nos comentários se vocês acham ou não, o que vocês acham que essas 3 imagens possam significar para vocês. Tudo assim, portanto, teorizem também.
a da Gargantina. Portanto, teorizo. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu simplesmente falei sobre essas 3 imagens aí, tudo falando sobre elas, assim, sobre o que eu tinha falado, teorizado, assim, antes da série ter lançado. Portanto, eu simplesmente fiz umas teorias nada a ver, assim, e tudo. Portanto, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, apertar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários que eu vou responder cada um deles. Por favor, gente, me ajudem aí, pessoal. Eu tô começando agora no YouTube, me ajudem, porque cada vez mais que vocês forem fazer mais, vocês forem falar